Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com alegria que nós estamos aqui juntos, mais uma vez, para esses nossos encontros das quartas-feiras. O nosso bate-papo de hoje é sobre como ouvir corretamente a nossa intuição. Tá ok? Bom, a intuição é algo importante no nosso ser. Mas também pode ser algo de grande problema para o nosso ser. Bom, vamos lá, vamos tentar entender isso com seriedade e profundidade, né? O que vem a ser a intuição? Veja, a intuição ela pode surgir de duas maneiras. Ela pode surgir de um grande acúmulo de experiência num determinado setor, num determinado caminho, né? Por exemplo, vamos pegar um médico que trabalha 10, 20, 30 anos num pronto-socorro, chega a caso que os médicos novos não conseguem entender, ele, como tem uma experiência muito grande no assunto, ele rapidamente intui, olha, esse cara está com tal problema. Isso é uma intuição que ele, em função da experiência de vida, em função do acúmulo de conhecimento que ele tem. Tá ok? Tá? Então, este é um tipo de intuição. Ele intui que tal problema seja esse, devido à sua experiência, devido a muito conviver com aquilo, e ele, em grande parte, tem razão. Ok? Vai fazer os exames, vai se aprofundar no caso, e ele tem razão, aquela intuição levou ele para o caminho certo. Tá? Muito bem. Agora, o que anda por aí, o que eu vejo por aí, principalmente no meio esotérico, é algo que nós vamos discutir agora, que é muito importante vocês entenderem isso. Né? Existe uma intuição que é uma mediunidade primitiva, ok? Uma mediunidade primitiva. E como a mediunidade ela é primitiva, você não consegue discernir claramente o fato real de um fato imaginário nesse problema. Então, vamos supor, o cara não é médium, não é nada, chega um espírito ao lado dele e coloca uma certa energia, coloca uma certa informação. Então ele tem uma certa intuição, ele sente alguma coisa que não consegue descrever o que seja. Um cara entra num determinado ambiente e ele percebe que ele não se sente bem, que tem alguma estranha, ele intui que tem algo errado, alguma coisa estranha naquele ambiente. Tá? Então, até que ponto ele tem razão? Você quer ver? Existe um fato interessante, né? Existem ambientes com energia muito ruim, existem ambientes cuja energia é normal, e existe ambiente que a energia é muito superior, frequentada por entidades e espíritos elevados. Bom, então um indivíduo, se ele não tem muita experiência, não tem nenhuma mediunidade avançada, só tem uma mediunidade intuitiva, ele entra num ambiente ruim, ele começa a passar mal, ele começa a se sentir mal com as energias. Então ele fala, puta, não estou legal aqui, estou intuindo que tem algo de ruim aqui, e ele pega e vai embora. Se esse mesmo indivíduo entra num ambiente cuja energia está normal, ele não sente nada. Ele fala, tá legal, não sinto nada, está tudo de energia com o normal dele. Então ele vai se sentir esquisito, estranho, e ele pode não saber interpretar e interpretar essa energia como ruim. Porque ele não está se sentindo bem. Ele está se sentindo esquisito, estranho. Né? Então, ele nunca vai saber se quem está mexendo com ele é uma entidade ruim ou se é uma entidade com uma energia muito superior que está alterando certos padrões dele e ele se sente esquisito, estranho e mal. O pior de tudo isso, o pior dessa mediunidade primitiva, é
o tipo de pessoa que se diz canalizar. Não é aquele cara onde o espírito incorpora, psicografa, assina com o nome do, sabe, da própria pessoa, né? Nós estamos falando sobre o problema, né, de canalizações. Aqueles chamados channelings, aqueles que intuem uma mensagem, né, espiritual, né, proveniente de uma entidade espiritual, mas que ele não tem muita certeza quem é, ele intui e tal. Então, esse tipo de situação é um problema, porque nem sempre o indivíduo está realmente intuindo e canalizando uma entidade real e verdadeira. Nós nunca podemos saber neste nível de coisa quando que a mediunidade ela é real e quando é da cabeça do indivíduo que está falando. E a mediunidade está muito ligado a sonhos também. Tem pessoas que têm sonhos mirabolantes com extraterrestres. Ai, porque eu sonhei com o ET, que ele me tirou do corpo, que me levou para tal lugar, que fez isso comigo, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Será? Certo. Quantas histórias eu não escuto? Como é que nós vamos checar essa natureza de cada um? Então, são coisas não checáveis. São coisas que ela vivencia como uma experiência dela, que pode ser real e pode não ser real. Nós não vamos ter certeza, né? Ela que tem que verificar se esse tipo de experimento, se esse tipo de visão, esse tipo de sonho, que às vezes ela acredita que seja uma projeção astral consciente, possa ser simplesmente uma coisa da sua própria criação mental. Então a intuição, ela tem um problema, certo? Quando você a ouve errado, quando você a interpreta de uma forma errada. Ela pode criar, né, situações que levam você para o buraco, ao invés de você levar para o acerto, né? Porque a intuição é uma mediunidade primitiva. Ela é uma mediunidade ainda em começo de desenvolvimento, que você precisa ficar com o pé à frente ou atrás dela. Você não pode acreditar 100% nela, né? Você pode estar errado. Eu muitas vezes errei na minha intuição. Falo para vocês, não tenho vergonha de falar não. Eu achava que era uma coisa, pô, não era. Você está entendendo? Pô, no campo da ciência mesmo, eu achava que eu estava certo, que chegava lá e estava errado. Você está entendendo? Então a gente tem que testar a nossa intuição. A gente tem que testar para ver se ela funciona mesmo. Porque às vezes ela não funciona. Ela é só uma intuição que vem do fundo da nossa cabeça e não tem nada a ver com uma realidade subjetiva maior. E a gente erra. Se começar a ouvir ela descaradamente e não souber separar uma coisa de outra, a intuição é algo que tem que ser testada constantemente. Certo? É aquela velha história, eu vou dar um exemplo. Às vezes chega uma pessoa diante de você, uma pessoa que você considera, você está carente, vamos supor, afetivamente, aparece uma pessoa. E você, naquela carência, você, isso deve ser a pessoa ideal para mim. Você vai com a intuição, um mês já está com o burro na água. Já está se ferrando. Cadê a sua intuição? Ele era o homem da minha vida. Né? Um mês depois, ele é o inferno da tua vida. Né? Chifres desse tamanho, aquela coisa toda. Né, Juliana? Né, Juju? Então as coisas são assim. Às vezes a gente... excesso de confiança na intuição, a gente pode errar muito e dar com o burro na água. Certo? Isso significa que toda vez que você tiver uma intuição, mesmo que ela seja forte, você deve caminhar com segurança na direção dessa intuição, sabendo que ela pode estar errada também. Então você caminha com cuidado, você explora com cuidado, simplesmente para você não se frustrar. Porque se você começar a se frustrar, você nunca mais confia em você. Você perde a confiança em você mesmo. Isso é um erro também. Não pode ser assim.
né? Nós temos que acreditar na nossa força interior, nós temos que buscar essa força interior, viver em função dessa nossa capacidade interna, tá? Mas, enquanto a mediunidade ela ainda é primitiva, como eu falo, né? Que tem muitos médiuns primitivos que se acham médiuns avançados e começam a falar, colocar teses dessa que são muito estranhas, sabe? Ok? Eu não vou citar nomes, mas surgiu um médium na década de, acho que 90 já era, um médium famoso no meio esotérico brasileiro, chegou para a revista UFO, falou assim, parem as prensas, sabe aquela coisa? Tem um furo de reportagem assim, mundial. Nossa, o que foi, né? Não, conversei com Astar Sheran, o próprio Astar Sheran, e ele me disse que tal dia, tal hora, que seria praticamente uns 4 meses depois dessa história, toda a frota dele ia aparecer na Terra e ia intervir na humanidade. Iam se mostrar para a humanidade Terra. E que 2 bombas atômicas iriam explodir em Israel. Israel seria bombardeado com armas nucleares. Esse era o segundo furo de reportagem. E terceiro furo de reportagem, Jesus Cristo ia se manifestar e mostrar para a humanidade. Voltou o homem. Nossa Senhora, você imagine os alunos do meu canal, os meus seguidores, o pandemônio que isso não causou. Isso foi escrito, tudo isso na revista UFO. Certo? Aquela correria, né? Meu Deus do céu, o mundo vai acabar, a guerra nuclear vai começar, os ETs estão descendo, vão intervir, que caos planetário. Todo mundo esperando, né? E eu simplesmente, né, disse, não vai acontecer nada. Ou seja, tive peito para enfrentar aquele médium famoso que diria que isso iria acontecer. Quando você faz isso, um monte de gente cai de pau em cima de você. Ah, é porque você não confia. Ah, é porque você não dá valor para os outros médiuns, da mensagem dos outros médiuns. Falei, tá bom. Essa é uma coisa muito interessante, que basta a gente esperar para a gente tirar a prova dos 9. Não é o cara faz uma previsão, né? Ah, é porque no plano até ninguém pode verificar, ninguém pode testar nada. Mas nesse caso, é só esperar, vamos ver as naves aparecer, vamos ver as bombas atômicas explodir e vamos conversar com Jesus. Né? Esperar Jesus aparecer na Globo. Chegou dia e hora, absolutamente nada. Quem estava errado? Jesus, né? Ah, o Astar Sheran resolveu, não vou, né? Desistir. Né? As bombas atômicas também, os terroristas, alguém desistiu de jogar. Tudo foi. Então, é complicado isso. E depois, como que o médium vai se explicar que ele errou? Né? Que ele estava falando com o Astar Sheran. Ou será que ele estava achando, confiando demais numa mediunidade primitiva, numa mediunidade intuitiva, que criou um mecanismo dentro dele que fortaleceu a falar que está vindo 500 mil naves pleidianas. Eu acho que por uma raça ter 500 mil naves não é mole não, hein? Se fosse 1 milhão eu ia acreditar, mas 500 mil é muito pouco, né, Ju? Então, é complicar essas coisas, essas informações que atrapalham um pouco o meio esotérico, tira a credibilidade do meio esotérico, sabe? E são médiuns de muito pouca notoriedade, que de vez em quando inventam certas coisas para se tornar com notoriedade. E isso é complicado, porque eles não estão conversando com seres extraterrestres. Quantos médiuns não faz palestra e fala sobre ET mal? Eu só posso dizer que eles não têm contato nenhum com o ET para falar uma bobagem dessa. Você está entendendo? Então esse é o problema sério. As pessoas estão vivendo seus arquétipos antigos, estão vendo uma mediunidade intuitiva, estão canalizando não sei quem, sabe? Tá?
E isso é um problema. Então nós temos que tomar cuidado com essa mediunidade intuitiva que muitos médiuns no Brasil carregam, né, e se colocam diante como se estivessem canalizando, incorporando coisas. E por isso que quando você vai ouvir um médium intuitivo, você tem que pensar muito bem o que está sendo dito, as palavras que estão chegando, que tipo de ensinamento está vindo ali. Isso é importante. Tá? E outra, se ele passa informações que você possa checar. Porque se você não pode chegar, está chegando 500 mil naves. Pô, eu não posso checar. Vou ficar contando lá no pedágio quantas naves passou. Por que não pode ser 400, né? 250, já estava bom. Uma só já estava bom, pô. Uma nave só que não parecesse já estava ótimo. Que já mudava o planeta, né? Mas, então, são essas coisas que deixam a gente com 2 pés atrás e 1 na frente. E você que está me ouvindo, que tem esse tipo de mediunidade, você tem que trabalhar ela, para ela melhorar, para ela se ampliar. Quando ela está ruim assim, que a gente chama primitivo, você não pode confiar 100% nela. Você não pode confiar. Porque tem gente que chega lá e estou canalizando as tarcheras, estou vendo né? Entendeu? É como a Ju chega, lá esse vídeo escovador, eu vi isso, porque eu vi um vulto e tal. Fala, tudo bem, vamos esperar até você ver o cara perfeito, porque quando tem vulto, não quer dizer nada. Você está entendendo? Isso a gente chama de mediunidade intuitiva, mediunidade primitiva, onde você não tem certeza das coisas, você nem tem certeza do que você viu, do que você não viu. Foi muito rápido. Foi muito rápido porque a mediunidade é ruim. Porque a mediunidade boa você para, olha, como é que vai, você está bom, tal, conversa. Sabe? Ele não vai fugir do seu, o espírito não vai sair correndo de você, nem o ET vai sair correndo de você. E quando você pode ter um diálogo preciso, não é um diálogo intuitivo. O diálogo preciso, você escuta aqui dentro como se fosse um telefone. Há uma voz que fala, não é algo que você, palavra, sabe? Não é. É um telefonema que você podia gravar aquele som. Sacou? Então, esse é um ponto. Essa é a grande diferenciação de uma experiência real para uma experiência intuitiva, que às vezes ela não é nem intuição, ela é as suas ansiedades internas projetando na sua mente aquilo que você gostaria que acontecesse, que estivesse acontecendo, e que fosse acontecer. Você veja, eu sempre falei para vocês, tem um monte de coisa que eu gostaria que vocês fizessem. Eu falo, 2019, ninguém sabe o que vai acontecer em 2019. A gente sabe que vai existir um congresso, mas ninguém decidiu. Eu não posso chegar e falar assim, olha lá, eu intuí que tal coisa pode acontecer. Eu estaria mentindo para vocês. Eu não faço isso jamais. Tá? Eu não preciso disso, né? Vocês estão me entendendo? Então, como é que funciona essa estrutura de intuição e realidade? Tá? Perguntas. Se tiver perguntas, vamos conversar com o público a respeito disso. Professor, como testar a intuição? E aí é uma boa pergunta. Como testar a intuição? Eu intuo que algo vai acontecer amanhã. Vamos esperar. Sabe? Aquela intuição premonitiva, sabe? Né? E vamos ver. Porque você tem uma intuição que não dá para testar. Eu intuí que eu estou sentindo que um ET está passando por aqui. Não tem como testar. Você vai continuar no vazio, né? A intuição, ela precisa ser dirigida, né? Você precisa testar ela. Tem gente que chegou para mim e falou, Siler, eu estou intuindo, eu acho que você vai ser pai. Eu falei, só se for dos meus gatos, né? Jura por Deus, tem uma mulher que chegou perto de mim e falou que eu ia, né? Só as filhas postiças, meu karma. Você está entendendo? Uma pessoa pegou minha mão para ler uma vez, insistiu, né? E ela falou, isso, você vai ter 4 filhos. Eu já tinha feito vasectomia. Falei, só se for do Espírito Santo. Né? E, né? 4 ainda, né? Você está entendendo? Então são essas coisas, de onde as pessoas tiram essas informações? Da cabeça dela.
Não é uma informação real. Ela começa a ler minha mão, você acha que a informação é real? Claro que não. Não está escrito aqui, ó, vou ter 4 filhos. Certo? A pessoa começa a intuir, ela começa a criar uma mediunidade primitiva. E ela começa a falar essas bobagens. Tarô é a mesma coisa. Quando a pessoa joga o tarô, a leitura dela é muito intuitiva. Certo? Então, se o médium é muito bom, ele pode captar informações fortes ali e ter uma informação real. Mas a maioria desses tarólogos, desses astros, são intuitivos. Eles se intuem certas coisas e começam a falar para você ali na frente. Você está entendendo? E aí você não tem como checar. Né?